A gente começa falando sobre uma reunião. Lula se reúne com os presidentes das duas casas do Legislativo. Do Senado, Davi Alcolumbre, que também acumula a presidência do Congresso Nacional, né? Todo mundo que é presidente do Senado também é presidente do Congresso. Reúne-se Lula com Davi Alcolumbre e também com Hugo Motta, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Tudo isso é para destravar alguns assuntos de interesse do Poder Executivo, né, do governo federal, tipo quando a gente fala sobre aquela taxação das blusinhas, colocar fim à medida provisória da taxa das blusinhas, que o Poder Executivo tanto lutou para colocar na prática, defendendo que era importante colocar em prática, mas agora defendem que é importante tirar da prática. Carol Rosito é quem vem aqui conversar com a gente. Carol, eu não sei se é a gente que imprensa, que é muito ansiosa, mas tem uma expectativa de hoje, já saiu algum tipo de acordo com essa reunião? Bem-vinda, hein, Carol? Sempre ótimo tê-la aqui no Live. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos, ótimo também estar aqui no Live CNN. Olha só, a expectativa não é da imprensa somente, né? A gente vem conversando com líderes partidários, com governistas, com parlamentares do Congresso que estão com esse otimismo de um anúncio ali, depois da reunião do presidente Lula com Davi Alcolumbre e Hugo Motta, lá no Palácio da Alvorada, sobre o fim da taxa das blusinhas, por exemplo. A gente sabe que essa reunião foi chamada depois dessas reaproximações aí de Alcolumbre com Lula, diversas reuniões que a gente vem acompanhando nos últimos dias, selando essa paz na relação dos dois, depois do desgaste envolvendo Jorge Messias, que foi derrotado lá, a vaga do Supremo dentro do Congresso. A ideia é colocar nessa pauta de reunião as matérias, as propostas que o governo ainda espera tentar aprovar antes das eleições, por exemplo, e a MP é uma delas, porque ela está prestes a caducar, no dia 8 de setembro perde a validade se não for aprovada, se não passar pelas duas casas. Então o governo está correndo com isso, deixou para o último minuto, para a segunda semana de esforço concentrado. A gente viu no início do mês, aquela primeira semana, a comissão sendo instalada para discutir esse assunto, mas não teve acordo para a presidência, para a relatoria, eles deixaram para esse segundo momento. Então, o presidente Lula entrou nessa articulação, porque sabe que é um assunto de interesse para a sua campanha, um assunto bastante popular, colocar fim, de fato, à taxa das blusinhas. Você mesma lembrou, Elisa, foi o próprio governo que tinha taxado lá atrás, né, um desejo do Ministério da Fazenda, depois da repercussão negativa, da reação dos setores, o governo enviou a medida provisória para acabar com essa taxa de vez, mas isso precisa ser colocado e deliberado pelo Congresso para passar a valer definitivamente. Então, o governo está correndo com isso. Agora, vamos aproveitar, claro, esse encontro para tentar tratar também de outras matérias que estão aí nesse caminho, nessa lista do governo considerada aí prioritária também, como a PEC que põe fim à escala 6x1, que a gente viu andar nos últimos dias, aquela sinalização importante de Davi Alcolumbre, uma promessa que foi feita, inclusive, pessoalmente ao presidente Lula, depois aí dessa reaproximação. Ele despachou para a Comissão de Constituição e Justiça. O senador, que vai ser o relator do texto, o senador Omar Aziz, disse, inclusive, à CNN ontem, que deve apresentar o parecer na quinta-feira, como uma forma de estratégia também para já aproveitar os mecanismos, né, o rito regimental de um pedido de vista que pode aparecer e deve aparecer provavelmente por parte da oposição. E, enfim, tentar colocar a matéria, pelo menos na CCJ, na Semana do Esforço Concentrado, semana que vem. A gente sabe que é um período curto, é um prazo curto, não tinha essa sinalização até ontem, né, pelo menos, mas quando há essa disposição política, principalmente, tudo anda na velocidade ali que eles desejam. E ainda, por fim, Elisa, um outro tema importante que deve entrar também nessa reunião de hoje, PEC da segurança pública, um outro tema que se arrasta no Congresso, passou lá na Câmara, estava parado no Senado, também já andou lá na CCJ, está nas mãos do senador Rogério Carvalho, que inclusive manteve o parecer lá da Câmara, já apresentou o relatório, postou lá no sistema com essa justificativa de não fazer alterações para que o texto não precise voltar para a Câmara e atrapalhar ali a celeridade dessa tramitação. Então, também de olho com essa expectativa de uma eventual votação. Vamos ver qual vai ser o resultado desse encontro, que isso sim vai ditar o ritmo do esforço concentrado da semana que vem, né? Então, vamos ver se surtiu efeito essa nova relação de Alcolumbre com o presidente Lula nesse encontro que deve acontecer
acontecer aí por volta da hora do almoço, não está nada na agenda ainda, não aparece na agenda oficial dos presidentes, mas enfim, nos bastidores o que a gente está conseguindo apurar é que isso deve acontecer ali pertinho da hora do almoço e claro, a gente vai trazendo as atualizações. Volto com você. Então são as tentativas, hein, de avanço nessas articulações. Carol Rosito contando pra gente um pouco disso que não está na agenda, mas é o que se fala e parece que vai acontecer. Esse parece que vai acontecer já deixa a imprensa daquele jeito, lógico.